Flamengo líder e campeão com 79 pontos. Palmeiras vice-campeão com 76 pontos. O Palmeiras tem a melhor pontuação de um vice-campeão na história dos pontos corridos. Mais do que isso, em pelo menos umas 8 edições, o Palmeiras seria campeão com essa pontuação aí, para você ver. Isso tem um significado importante. O sarrafo subiu e que mais? Você precisa fazer mais, principalmente contra o G6, porque aí está a diferença do campeonato. Não, G6 não, G2. Não. Porque o resto Palmeiras precisa fazer mais contra claro. o G6, porque a média que ele sempre teve já não foi suficiente. Não é e não foi suficiente. Sabe qual é o nome disso? Fala. Espanholização. Não é bem espanholização. Não é. Muda para baianização. Eu tenho outro diagnóstico. Era só não perder as duas. Perdeu os dois confrontos. É só você tira 3 do Flamengo e dá 3 pro Palmeiras, ganhando um dos jogos. Perde no Maracanã. Sim, é verdade. Ganha no Allianz Parque. Campeão. Sim. Então, Isso, mas aí, o confronto ele é muito grande. Se você entra no contexto da média que o Palmeiras faz todo ano, Tá acima, inclusive. tá acima. É 2 só pontos que, por jogo, é título. Então, só que Claro tem que olhar para o que está do teu lado, Sim. né? Aí o Cruzeiro com 70, terceiro colocado no campeonato dos normais, né? Ele foi campeão dos normais. Baita campeonato, baita regularidade. Título entre os normais, tal. Mirassol aí, a grande história desse campeonato, com 67 Disparado. pontos. E o Fluminense do Zubeldia. Eu falo sempre Fluminense Futebol Clube do Zubeldia. Tá aí com 64 pontos, vaga direta na Libertadores. O Botafogo, nesse momento, está na pré-Libertadores. Pode ir para a Libertadores desde que o Fluminense ou o Cruzeiro seja campeão da Copa do Brasil. Tem grande chance Aí do quê? de ir para direto. Porque, para mim, direto. hoje são os 2 melhores times Mas você não falou coisa do mata-mata. Não, tô falando que hoje os melhores times são. Tá bom. Aqui não vai ser porque o Corinthians vai ganhar o campeonato. Bahia com 60, e aí o próprio Rogério Faltou falou, culhão, né? Falou, o que é isso? Foi ele que falou. O próprio Rogério falou da sensação dessa vaga na pré-Libertadores. Ano passado, essa mesma vaga foi legal, todo mundo achou bacana e tal. Esse ano já ficou meio lesco-lesco, né? Só um detalhe. Para no Bahia, olhe a última coluna e vem embora. É constrangedor que mais da metade do campeonato está com saldo negativo. Isso precisa ser conversado. Com mais derrotas do que vitórias. Isso. Cara, o que está acontecendo? Saldo de gols, olha só. Olha isso, vai para outra reparado coluna. nisso. Todo mundo quase. O São Paulo estava tudo... Número de vitórias, número de derrotas. Saldo de gols pró, gols contra. Mas tomou 6 do Fluminense. É isso aí. Mas olha isso daí. A diferença... Então é só para você olhar a diferença do... em pontos também, né? O São Paulo tem 51 pontos, o Bahia tem 60. 9 pontos. É um vale ali. Mas só o 7º colocado, até o 7º, tem o saldo positivo. Isso é muito maluco, cara. O São Paulo terminou o campeonato com o melhor dos piores, né? Isso. Dá para ser chamado assim. Aí o Grêmio acabou em 9º lugar e o Bragantino, hein? Ele mesmo, na hora H, não precisamos ganhar, perde. É assim que é. E vai chegar a hora do constrangimento. Segue a tabela. Aí o Mid-Table Obscurity, Atlético Mineiro, Santos que escapou agora e o Corinthians que acaba o campeonato como o pior paulista. O Santos terminou na frente Nos do Corinthians. critérios. Tá sabendo bem. É Não tinha constrangedor. reparado nisso. Eu vi. O Santos passou todo o campeonato quase na zona de rebaixamento e terminou na frente Na do frente Corinthians. do Corinthians. É constrangedor isso daí, gente. É constrangedor. Não pelo Santos. Beleza, ganhou os últimos 3 jogos lá, foi uma recuperação legal. Mas não dá pra você estar tudo na zona e Mas o ganhar 3. desempate foi o quê? No cartão amarelo? Não, vamos lá, 38... Não, no... 47 a 47, certo? Não, vitórias não. Vitórias igual. Menos saldo igual. Menos 6, menos O 6. primeiro critério não é vitórias? Mas não tá ali, tá... Deve estar errado. Peraí. Tá, mas enfim, 12 vitórias do Corinthians. Não, o Santos também tem. Também. Então tá, mas enfim, o Santos terminou na frente do Não, Corinthians, ok, que é uma mas vergonha, eu fiquei realmente. curioso. O Corinthians é o Da pior minha paulista do campeonato, cara. Número de gols pró. Aí, o é isso. saldo de gols é igual, o número Sim. de vitórias é igual. O Santos fez mais gols que o Corinthians. Isso aí. O Corinthians está pendurado aí na Copa do Brasil, é bom que ganhe, porque se não ganhar vai ser um ano, quer dizer, foi campeão da Paulista, mas enfim, no fim da conta pode ser o único o paulista que ganhou alguma coisa. Aí o Vasco, que campanha, hein? Meu Deus do céu. A queda é surreal. 7 derrotas nos últimos 8 jogos. O Corinthians também ganha uma vitória em 7. Nos últimos 7. Também é uma vergonha, mas empatou bastante. O Vasco não, é pancada atrás de pancada. Goleada, né? Um monte de goleada. Goleada e tal. E aí para a Sul-Americana aí, né?
É isso? Para a Sul-Americana no Vasco. Desde que depois não mude lá a Copa do Brasil. Isso. Porque aí vai pular mais uma vaguinha aqui. O Vitória é o 15º colocado, uma trajetória espetacular nas últimas rodadas. Aí a gente tem que valorizar o Jair Ventura, né, cara? Coleciona mais panturrilhas tatuadas pelo É Brasil. impressionante, cara. Né? O trabalho que ele fez. O que falta para esse tipo de treinador quebrar essa É difícil. questão e ir para um time grande e fazer boa Vou te campanha, falar, né? vou fazer um paralelo. Você dar esse passo é mais ou menos você sair do São Paulo e ir para o Bahia ali. É um vale muito grande. Tá. A maioria, a grande maioria vai nessa e não fica lá. Só Ele não fica lá. Só que talvez ele tenha tido um match point na vida dele, na carreira dele. Que foi a final da Copa do Brasil de 18. Porque se ele ganha aquele título nacional com o Corinthians, com um time que era bem limitado, que chega a quase caiu aquele time no Brasileiro. Mas ele foi levando a Copa do Brasil, elimina o Flamengo na semifinal, vai para vivo na final, vira o jogo, e aí o Wagner Magalhães, aquela mão no peito, que o Dedé põe a mão no rosto, tira aquele gol, o Corinthians então perde a final. Porque para ele, aquele título mudaria talvez. Um título nacional num time desse tamanho. Como o Dorival. Dorival não era sempre o técnico chamado para time pequeno, para não sei o quê, mediano. Depois ganhou o verniz do copeiro, né? Depois. Então. Enfim. Mas essa pro Jair era Esse muito lugar importante. pro Jair Ventura me incomoda muito. Achei um Aquele treinador 2018. Quem não quiser cair, o ano que vem chama o Jair. Chama o Jair, pode chamar. Preferência logo. Aí o Internacional milagrosamente escapou na última rodada, ganhou, o Bragantino perdeu, aconteceu tudo e ele conseguiu escapar. E só uma coisa, o 45 no final balizou de novo, né? Deu o número 44, mágico. na verdade. Mas o número mágico garantiu mais uma vez, né? E aí o Ceará esteve o campeonato inteiro fora desse lugar, até que entrou na zona de Na rebaixamento. última rodada. Na última rodada. Fortaleza que Ou foi na penúltima? Não, na última. Última rodada. Fortaleza Uma que rodada reagiu e o Juventude e o Sport já estavam rebaixados, só cumpriram tabela nessa rodada. O Fortaleza também era aquela história linda, falando, não, vai conseguir. Mais do não que consegue. nunca, né? O Abel Braga falou uma coisa interessante ontem. Eu acompanhei bastante a cobertura lá dos colegas jornalistas do sul do país ontem. E o Abel, eu vi a coletiva dele e falou uma coisa interessante, né? Faltando 10 jogos, a coisa vira. Os times lá de baixo começam a melhorar. O próprio Juventude teve lampejos que poderia melhorar, não sustentou. Fortaleza fez também bastante, não deu dessa vez. E o Ceará, para mim, é a novidade. Cair aí na última rodada, mas o Vessone... É legal estar aqui com vocês, sabe? Se eu não estivesse aqui, estaria em casa assistindo vocês, muitas vezes. Porque o Vessone deu a letra, lembra? Com os 4 últimos jogos. Aqui é futebol mais simples que parece. Um mês e meio atrás. Porque quando eu vi que os últimos 4 jogos do Ceará era aquele, eu falei, gente, ou esses caras fazem uma pontuação para sustentar, ou pode dar problema. E aí veio Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Mirassol. E fez 1 em 12. Eu não sei. Eu achava até que ia 0 em 12. Ainda fez 1. Se a gente vai falar do jogo depois, né? Mas o jogo, cara, parecia um amistoso. O Ceará estava encarando como um amistoso. Ele estava afiadaço nos outros resultados. Então, a tabela já estava feita e o Mirassol, o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo já eram os times mais poderosos do campeonato. Mas, para mim, o Ceará flerta com o rebaixamento no confronto direto contra o Inter em casa. Aí complicou. O Vinha expulso com 2 minutos. Isso. E aí ele perde nas últimas bolas. É a diferença entre o Ceará e o Inter. É confronto direto. Se o Ceará empata aquele jogo, ele ia para os 4 últimos jogos salvo já. E outra. E aí ele coloca o Inter na briga. Isso. E nesse cenário que você está falando, você põe 1 pro Ceará e tira 2 do Inter. Acabou. Ele está livre. Aqui na casa dele. Na casa dele. Hoje, mais cedo, em outro CNPJ, o Arnaldo estava falando como o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. Vamos lembrar, né? O técnico do Ceará fez até um périplo no começo do campeonato, porque era a sensação do... O Ceará era o Mirassol do começo do campeonato. Léo Condé. Bem, Léo Condé. Realmente é um O presidente veio aqui falar com a gente, lembra? Isso. E aí, no final, degringola e cai. Com o detalhe que o Ceará, você faz o recorte do primeiro turno, não ficou entre os 4 piores. Faz o recorte do segundo turno, não ficou entre os 4 piores. E caiu. Isso, olha que loucura. O campeonato do segundo turno, ele não ficou entre os 4 piores. No primeiro turno, ele não ficou entre os 4 piores, ele caiu. E no segundo turno, o Palmeiras foi o
campeão do segundo turno, em tese, né? Por critérios de empate, com o mesmo número de pontos do Fluminense. Fluminense, baita segundo turno, né? Você falar do seu nome aí, que eu não falo mais, mas é isso. O Palmeiras e Fluminense ficaram lá em cima, mas o campeão mais regular foi o Flamengo. Só para passar o número do Arnaldo. Primeiro turno, Ceará 13º, ok, né? E o segundo turno dele, 16º. Fora da zona nos 2 turnos, mas insuficiente. O Éder Inácio manda aqui, era previsível o Inter ganhar da faca de bolo Puma. O Fortaleza, que é o Bragantino. Fortaleza perder para o Botafogo fora e o Ceará perder para o Palmeiras. O programa é bom. Muito obrigado. Então, o Inter, o Inter, talvez ele tivesse... Talvez não, ele tivesse dessa turma toda a partida mais fácil do final de semana. Pelo adversário, pela circunstância. Que a pressão era gigante. Mas eram 2 resultados que ele precisava. Não eram 2 resultados impossíveis. Era bem... E aí, no final das contas, o Palmeiras fez o que o São Paulo não fez, o Vitória ficou e o Ceará desceu. É que a Fortaleza, claro que é surpresa, porque tinha se reestruturado e tudo mais, enfim, errou e vai saber onde errou. Mas Ceará, o Juventude e o Sport, antes do campeonato, talvez na nossa coisa a gente projetou eles, mas o Mirassol, talvez. Também não é um negócio... Isso mesmo. Não foi um negócio tão maluco assim, meu Deus. Ou era Vitória, dos 4 ou era... que caíram, 3 você poderia... Isso. O Ceará, o Juventude e o Sport. Isso. Você poderia dizer que sim. Agora, um desafio aqui para vocês. Quero que vocês me deem um destaque do campeonato, sem ser, óbvio, o Flamengo que foi campeão, e sem ser o Mirassol, que todo mundo acha que é destaque. Fluminense. Fluminense, pô. O cara pegou o time... Fala muito alto que o pessoal enlouquece aqui. Fluminense! Zubeldia! Cara, o cara não fez o campeonato inteiro. Chegou depois. Olha o retrospecto que ele tem aí, que o nosso contador, o Vessa, tem tudo na mão. O cara recuperou o Fluminense, olha lá. 64 pontos. O time é bom, tem bons jogadores, defesa fortíssima. O Fluminense, pra mim, é o destaque do campeonato. O Arnaldo, eu vou poupar o Arnaldo de falar Zubeldia, porque hoje mais cedo ele falou sobre um outro time, um outro técnico que ele achou que no fim das contas foi bem. Esqueceu? Do Jair Ventura? Não, o Botafogo. O Ancelotti também acho que é um bom. O Ancelotti termina bem. Eu acho que ele teve um momento aí de... Sobrou só o brasileiro para ele, é verdade. Primeira experiência, cara. O cara nunca tinha pisado no Brasil. E acho que o time dele termina jogando bem. E acho que ele agora espera essa situação da definição da vaga na Libertadores. Se ele for para a fase de grupos é uma coisa, se ele for para a pré-Libertadores é outra novidade para ele, para o Botafogo, que normalmente começa a temporada... O Botafogo não vai poder fazer como fez nas outras. Né? Não pelo estadual do Rio, mas pelo brasileiro mais cedo e possivelmente pela pré-Libertadores, se ele continuar na pré-Libertadores. Vai ter que ser um pouco diferente. E ele vai começar uma temporada no futebol brasileiro. E apesar do descenso, o Martim Palermo sai grande também pela recuperação do Fortaleza. Não deu certo, não finalizou. O objetivo até não foi conquistado, mas para quem era praticamente certo, rebaixado. Ele vai arrumar emprego. Oswaldo Pascoal mandou mensagem para nós. Grande Oswaldo Pascoal. Esse normal está muito fino, capricha mais, Massini. Ih, rapaz. Eu não consigo, amigo. Pô. Tem sem seus 4 rebaixados agora, outro desafio para vocês. Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. Quem foi a grande decepção do campeonato? Putz, aí é mais difícil. Tem um monte. Tem pouco, não? Você pode escolher vários. Paulo, o Inter. Pra mim é o Inter, cara. A maior é o Inter. Todo mundo é decepção pra mim. O Vitória não. A exceção... no Vitória não. E também não coloco o Bragantino. O Bragantino é sempre essa coisa. Mas também os grandões... O Bragantino não decepciona, não. Mas eu fico com o Inter que... A maior é o Inter tinha arrancado no ano passado 15 jogos sem perder, pega a vaga direta da Libertadores, pega o grupo da morte, passa no grupo da morte, ok, caiu nas oitavas pro Flamengo. Campeão gaúcho... Mas ele empatou no Maracanã com o Flamengo no Brasileiro, lembra? Ninguém imaginava que ia acontecer um negócio desse aí, até o último jogo, ninguém. Tanto que aqui nessa mesa a gente coloca ele como G4, em outras mesas também como possibilidade de G4. Acho que o Inter é o pior, assim, é o que mais eu tinha expectativa e caiu.
Mas a história do Ceará e do Fortaleza, as histórias, elas são muito impactantes, porque em cima, você não tem muita... Em cima a gente erra pouco. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Aí algum... É mole. É verdade, mas há algum tempo. Tem um nome isso aí, mas fala. No ano passado a gente errou. O Botafogo foi campeão de tudo, né? Por exemplo. Né? Então, mas, sei lá, pode acontecer. O ano que vem o Cruzeiro, sei lá. Embaixo é mais difícil. E o Fortaleza era aquele time que te falava, a cada ano ele melhora. É como o Bahia, a cada ano melhora. Fortaleza estava no mata-mata da Libertadores. Cara. Isso. Ele estava jogando contra o Vélez. No melhor ano dele. Cada ano fica melhor, e caiu. E o Ceará é essa história de você poder fazer um campeonato regular, que é uma ferrou. Então, assim, não foi uma... O campeonato do Ceará, você não falava assim, uma decepção, uma tragédia. E caiu na última rodada. O Rodrigo, nosso mulá, nosso líder aqui, fala que a decepção, sem dúvida nenhuma, se atende pelo nome de Sport Clube Corinthians Paulista. Campeonato ridículo, disse ele. Também, é constrangedor. É que tem tantos aí pra gente escolher. O Santos. É um pesca e pague de decepções, O né? Santos não pode ser também? Claro que pode ser, entendeu? pode ser. Então, mas você perguntou qual é o mais. Qual é o mais? Mas eu acho o Inter. É o Inter. É o Inter, até óbvio, né? Diante de tudo que aconteceu.